Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aos nossos vídeos, né? Hoje a gente vai falar sobre a descolonização da África e da Ásia. Então vocês podem acompanhar no livro didático de vocês na página 43, tá? Página 43. Então ali, página 43 do livro didático, apostila. Então aqui dentro mostra uma imagem, né? De duas pessoas importantes nesse período, tá? Então, os continentes africanos e asiáticos passaram por um processo de descolonização que levou à criação de inúmeros países independentes. Observando a composição presente nesta página, busquem respostas para as perguntas a seguir. Quem era retratado no mapa da África? Qual a importância desse líder para a humanidade? Quem está retratado no mapa da Índia? Qual exemplo ele deu ao mundo? Então são duas personalidades importantes que vocês podem me responder na live. Aí eu vou confirmar quem está assistindo ou não esse vídeo, né? Também é uma maneira bacana. E, né, a gente ver a participação de todos. E eu vou esperar na live a resposta também, beleza? Então vamos dando continuidade ali. Na página 44, então ele já está ali com as respostinhas para quem quiser, né, anotar. Nesse capítulo vamos estudar o processo de emancipação política de algumas colônias europeias nos continentes africanos e asiático. Essas emancipações ocorreram em maior intensidade após a Segunda Guerra Mundial, motivo pelo qual há países muito jovens, né, nesses dois continentes. Antes, porém, vamos resgatar alguns conhecimentos necessários para avançar em nossos estudos. Então, ali vamos ter umas perguntinhas já com a resposta. Qual é a relação entre o processo de industrialização europeu e o imperialismo? O desenvolvimento industrial intensificou-se a necessidade dos países europeus de expandir suas posses sobre fontes de matérias-primas, né, disponíveis em outros continentes e ampliar seus mercados consumidores. Há dois ali. Cite o nome das principais potências imperialistas. Então, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos. Como os imperialistas justificavam ideologicamente o domínio sobre os povos que viviam nas colônias? A justificativa ideológica era de que os imperialistas estavam promovendo uma ação humanitária que tinha por objetivo levar aos povos atrasados, né, a civilização e o progresso. Essa justificativa foi denominada darwinismo social. Beleza? Então, ali para a gente se localizar, tentar se achar mais ou menos para a gente continuar um pouco ali. Vamos para a página 44, ali para baixo, né? Então, ali nós temos. Deixa eu só me localizar aqui. Então, temos ali política internacional em relação à África e à Ásia. Desde o final do século XIX, os continentes africanos e asiáticos estavam dominados por potências europeias que os dividiram entre si. Africanos e asiáticos não aceitaram pacificamente a invasão estrangeira, promovendo formas de resistências que iam do boicote a tudo que era estrangeiro ao uso de violência. Essas formas de resistências até conseguiram algumas vitórias contra os invasores ao longo de décadas de exploração. Contudo, foi apenas após o enfraquecimento econômico e militar sofrido pelas potências europeias no final da Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, que os colonos alcançaram, por meio dos líderes locais, a emancipação política. A Segunda Guerra Mundial marcou o declínio das tradicionais potências europeias e a emergência de um mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética.
uma das consequências dessa transformação foi o Deixa eu só baixar mais aqui. Foi o desmantelamento dos impérios coloniais europeus nos continentes asiáticos e africano. Processo esse denominado de descolonização. Então, a Segunda Guerra foi também um estopim ali, né, para que essas potências não fossem mais tão poderosas assim, né, a não ser a União Soviética e os Estados Unidos. Então, acabaram perdendo um pouco de força também. Porém, a descolonização não pôde ser explicada apenas por meio do enfraquecimento das potências europeias. Havia ainda, nas primeiras décadas do século XX, clara demonstração de que os colonizados não estavam satisfeitos com a maneira do poder europeu e já buscavam mudanças. Então a população, né, os colonizados já tinham as suas revoltas internas, já não estavam contentes mais com esse processo de serem colonizados pelos europeus. O processo de descolonização também foi marcado pela busca de autonomia política, o que se viu por meio da Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia. Essa conferência reuniu 29 países da Ásia e da África, que se declararam não alinhados aos Estados Unidos ou à União Soviética. Então eles não se declaravam nenhum alinhamento com nenhuma das duas potências. No contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os processos de libertação com a finalidade de inserir as novas nações nas zonas de influência capitalista ou socialista. Então cada um queria fazer sua influência nesses países, então apoiavam também. Esse posicionamento rendeu aos países participantes da Conferência de Bandung o título de Terceiro Mundo. A pobreza, que já não é mais dominada, tá? Esse Terceiro Mundo, essa denominação já não se usa mais. A pobreza que os caracterizava contribuiu para que a expressão se tornasse sinônimo de países pobres com baixo índice de desenvolvimento humano. Tal expressão foi ampliada aos países pobres da América Latina, no caso do Brasil, né? Nossos países aqui também foram entrar nessa denominação, que também passaram a fazer parte desse grupo. Vamos ver aqui para frente. Então ali na página, vamos ver essa perguntinha aqui. Não, vamos para a página seguinte, a gente já finaliza aqui e depois começa um outro vídeo com a descolonização da Ásia. Então, da mesma forma que o domínio exercido pelos europeus nos vários locais que ocuparam foi diferente, o processo de descolonização ocorreu de modo distinto. Em algumas situações foi caracterizado por acordos políticos e em outras por guerras. Então cada território foi de uma maneira foi feito, alguns com negociações políticas de maneira pacífica e alguns teve que acontecer algumas guerras, algumas batalhas também. A maneira com que esses países se organizaram após a independência também variou. Alguns mantiveram a mesma estrutura social e administrativa deixada pelos dominadores. Outros, por sua vez, passaram por revoluções sociais marcadas muitas vezes pela implantação de governos autoritários após a eclosão de guerras civis também. Então, de maneira geral, assim, cada um seguiu um destino, né, uma maneira de pensar, de agir politicamente falando e socialmente falando também. Alguns com governos autoritários, né, que acabavam deixando a população em miséria, dificuldades sociais graves, de certo modo, e se estendeu ao longo de muitos anos também, né? Principalmente quando a gente fala do continente africano, ainda hoje esses países ainda sofrem, né, por terem governos assim, né, ou foram colonizados também, sofreram um bom tempo como colonizados, depois por governos autoritários que não pensavam no povo de maneira social, né, também. Bom, aqui a gente termina mais esse videozinho, a gente continua depois com a descolonização na Ásia, beleza? Então, já voltamos aí, até mais!